Mais uma vez nós estamos aqui na presença do Senhor, juntos, porque eu penso, para você que crê em Cristo Jesus como Filho de Deus, eu penso que a presença de Deus na sua vida é diária, é em cada momento, mas você separou nesse domingo esse tempo para estar aqui junto com os irmãos, cultuando esse Deus vivo e real. Aleluias! Eu cumprimento os irmãos dizendo: é impossível agradar a Deus sem fé, porque aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe e que Ele recompensa todos os que o buscam. É impossível agradar a Deus sem fé. É impossível agradar a Deus sem fé. Você pode falar com seu irmão isso? Você que está em casa, você pode declarar isso? É impossível agradar a Deus sem fé. Porque aqueles que se aproximam de Deus precisa crer que Deus existe e recompensa todos aqueles que o buscam. Amém? É dessa forma que nós damos início à ministração desta noite. Hoje é um culto de ceia. Você que está em casa, se quiser participar conosco, pegue um pedaço de pão e um suco de uva e separe. E diante da ministração você vai entender profundamente o que é cear ao Senhor. Abra sua Bíblia, por favor. Abra a palavra de Deus. Abra o entendimento de Deus agora. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Nós vamos estar ministrando hoje nessa ceia. O tema que nós trazemos é o maior anúncio de todos os tempos. O maior anúncio de todos os tempos. Glória a Deus. Vamos entender por que o Espírito Santo colocou isso no meu coração. A partir do versículo 26 nós vamos ler de pé em reverência a essa palavra poderosa. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Mais uma vez o versículo 26 do capítulo 11 de 1 Coríntios. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês o quê? Anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Feche os seus olhos. Pai, mais uma vez estamos aqui no culto da ceia, trazendo à memória essa ordenância que o Senhor nos deu, trazendo à memória o maior anúncio que podemos dar ou demonstrar. O sacrifício de teu Filho amado Cristo Jesus na cruz do Calvário. Por isso, ó Deus, mais uma vez eu te peço, que tudo que diz respeito ao Senhor tem que ser pelo Espírito. É muito sério estar na tua casa. É muito sério ouvir a tua palavra. Meu Deus amado, que nós que estamos aqui e que todos aqueles que ouvirem essa palavra possam ouvi-la com fé para a sua
salvação, para a sua cura, para a sua libertação, restauração, para a sua prosperidade, para a sua realidade em Cristo Jesus, ele ou ela possa ouvir com fé essa palavra. Porque é como o Senhor tem nos ensinado, muitos por ouvir essa palavra, negligenciar essa palavra, meu Deus amado, morreram, pereceram, sem a salvação. Mas nós estamos aqui tendo esse privilégio, essa honra de ouvirmos a tua palavra com fé. Te agradecemos, ó Deus. Queremos te honrar, queremos te exaltar, queremos enaltecer o teu nome mais uma vez nesta noite, em nome de Jesus. Amém? E eu sei que isso só pode acontecer pelo Espírito de Deus. Então nós vamos estar falando um pouco mais sobre ceia. Eu quero, nesse curto espaço de tempo que nós temos, buscar levar a você o que Deus tem falado comigo, principalmente nessas últimas semanas. E o Espírito tem ministrado no meu coração coisas muito profundas com respeito ao reino de Deus, e nessa semana de uma forma particular com respeito ao sacrifício de Cristo Jesus. Preste bem atenção porque Deus colocou no meu coração o maior anúncio de todos os tempos. Dentro desse texto nós vamos entender o contexto, e assim o Espírito Santo vai trazer o entendimento, mas eu quero te dar uma introdução para você estar captando, entendendo profundamente o porquê que Deus trouxe essa mensagem nessa noite para mim e para você. Primeiro, nós já falamos, Deus tem falado muito isso comigo, sem fé é impossível agradar a Ele. Apóstolo Paulo diz na sua carta que qualquer coisa que nós fizermos sem fé é pecado. É muito sério você começar a comentar as coisas de um ser espiritual, soberano, incomparável, sem fé. Eu preciso ser o primeiro a estar atento e me examinar se o que eu estou ministrando eu acredito profundamente. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E pior ainda, tudo que você faça sem fé, em nome de Cristo Jesus, se torna pecado. Olha para você ver. E o que é fé? Fé é você substanciar aquilo que você espera e provar daquilo que você não vê, ou fazer se tornar real aquilo que você não vê. Isso é fé. Porque para lidar com as coisas espirituais, você precisa lidar com fé. Senão, simplesmente torna-se letra e ela vai te matar. E aqui diz, nessa ordenança do Senhor, no capítulo 11 de Coríntios, aqui o apóstolo Paulo, ele diz, principalmente no versículo 26, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Eu estava há alguns meses atento a essa palavra, e algo me incomodava com respeito à ressurreição de Cristo. Por que anunciar a morte e não a ressurreição? E desde esse dia o Espírito Santo começou a ministrar em meu coração sobre o poder do sangue. Eu não quero falar muito hoje do sangue, eu quero falar do sacrifício. Mas não tem como falar do sacrifício de Cristo sem falar do sangue derramado. A palavra de Deus diz lá em Levítico, capítulo 17, versículo 11,
o seguinte: pois a vida de todo ser vivente está no sangue. Pois a vida de todo ser vivente está no sangue. E por isso que Deus mandou que o sangue dos animais oferecidos como sacrifício fosse derramado no altar, a fim de conseguir o perdão dos pecados do povo. Pois é o sangue, isto é, a vida que tira os pecados. Então é uma vida por outra vida. O sangue significa o quê? Vida. E a gente vê desde o início, Deus nos dando os sinais, Deus apontando para esse sacrifício perfeito de Cristo Jesus. E muitas vezes quando nós falamos de ceia, nós nos preparamos para o culto de ceia. Aos 10 anos atrás, o culto de ceia era muito especial. 10, 15 anos atrás, quem aqui tem mais de 15 anos de convertido, o culto de ceia era um evento sobrenatural. Hoje, ceia, trocar cálice, tomar suco, comer um pedaço de pão, foi se perdendo o temor, a reverência, o respeito, a consideração, porque a fé de muitos tem se esfriado, o amor tem esfriado e a fé tem o quê? Se extinguido. E Deus tem me chamado a atenção para o culto de ceia, a importância que é você participar do culto da ceia. Não para você vir, eu tenho que confessar os meus pecados, eu tenho que me arrepender, para mim participar do pão, participar do suco de uva, que simboliza o sangue de Cristo, e o pão que simboliza o corpo de Cristo. E a gente tinha aquele pensamento que para participar da ceia, nós tínhamos que confessar todos os pecados, senão o juízo viria sobre nós, como diz o texto. Mas preste atenção no texto. Claramente, para você entender, nós voltarmos a entender a profundidade que é essa ordenância de Deus. Primeiro eu estou falando, eu trouxe como tema o maior anúncio. Então, se há um tópico importantíssimo nesse dia que eu quero enfatizar, é que você vindo a participar da ceia, você está trazendo à memória que você foi chamada para anunciar o maior feito já existente nessa terra, que foi a morte de Cristo Jesus na cruz. Porque não a ressurreição e sim a morte? É isso que nós vamos aprofundar. Porque o conhecimento, ele traz uma base para a sua fé. É como eu falei no culto pela manhã. Se você for na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, fala que o príncipe desse mundo cegou o entendimento. Então, uma das armas do diabo é fazer com que você não tenha o conhecimento da verdade, porque o conhecimento dá uma estrutura para a sua fé real. Se você tem certeza, é como eu falei aqui a semana passada, se você fala de fé, primeiro tem que vir um conhecimento, depois vem a aceitação e depois vem o quê? A confiança. Então, se você não tem o conhecimento, a sua fé, ela é solta. Ela é uma fé vacilante. Mas se vem o conhecimento da verdade, se vem a revelação da verdade para você, você tem aonde se apegar, independente das circunstâncias, independente das notícias nesse mundo, o que Deus falou é a realidade para você. Então, o maior anúncio de todos os tempos que você possa fazer ou demonstrar é o sacrifício de Cristo Jesus, e eu vou te mostrar agora por quê. Aqui no versículo 27 diz assim, do capítulo 11: por isso, aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. O que é beber e comer indignamente? O que é você vir participar da ceia de uma forma indigna? Mais embaixo ele diz assim, que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Eu vou trazer a luz para você, mas quem vai te examinar é você mesmo.
Diz assim: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para o juízo. Então o problema é que aquilo que se torna indigno em mim e em você para participar da ceia, é você não discernir o que foi esse sacrifício. A realidade desse sacrifício. É você comer o pão, é você beber o suco, sem entender a realidade do que aconteceu e do que você está trazendo à memória hoje. Isso é participar de uma forma indigna. Ah, mas eu tenho pecado. Ah, não é isso que a Bíblia quer dizer, que é tomar o pão, comer o pão e beber o suco. É você não discernir o processo que aconteceu na cruz do Calvário e o resultado que aquilo trouxe para a igreja, para mim, para você e para a humanidade. Isso é você participar da ceia de uma forma indigna. É você não ter o conhecimento dessa realidade. O que é esse pedaço de pão? O que é esse suco no cálice? O que isso significa para mim? O que isso significa para a igreja? Eu venho para participar da ceia com entendimento, trazendo um renovo na minha vida, porque o conhecimento da verdade renova a minha fé. Me restaura. Se você tem o Espírito Santo. E quando fala aqui para você examinar você mesmo, é ver o quanto você está desfrutando desse sacrifício. O quanto esse sacrifício é real para a sua vida. E nós vamos ver alguns textos aqui que eu falo assim, meu Deus, aconteceu algo comigo essa tarde que eu falei assim, meu Deus, deixa eu sair mais cedo. Aí eu vim mais cedo para a igreja. E fiquei pensando, meu Deus, porque eu vejo muito sério hoje a forma que eu vivo o Evangelho de Cristo Jesus. Quando você vai lendo a palavra de Deus, o Espírito Santo vai descortinando. Jesus chega lá no capítulo 8 e 9 de Hebreus, falando assim, um corpo foi me dado, Deus não quer sacrifícios de animais, mas um corpo foi me dado para que eu fizesse a vontade do Pai, e a vontade do Pai era a cruz. Jesus recebeu um corpo só para fazer a vontade do Pai. Eu fico pensando, se eu e você, por algum momento no dia, passa isso na nossa mente, que você recebeu esse corpo para fazer a vontade do Pai. Eu fico pensando quantos irmãos em Cristo espalhados pela terra têm em mente no dia a dia que ele recebeu um corpo físico para fazer a vontade do Pai. Aqui o apóstolo, escrevendo essa carta aos Hebreus, ele revela que o corpo foi me dado para que eu fizesse a vontade do Pai. Isso me faz tremer. Tem que sentar lá em cima e ficar pensando por horas, porque é muito sério. Então, igreja, a Bíblia diz, desde o Antigo Testamento, principalmente em Romanos, capítulo 9, revela o quê? Revela que o salário do pecado é o quê? A morte. E o que pode cobrir a morte? O que pode destruir a morte? Quem sabe me dizer? A vida. O que se opõe à morte é o quê? É vida. E aí nós começamos a entender por que o preço foi pago. E eu quero deixar bem claro nessa noite para que você, a partir de hoje, comece a viver de uma forma mais abundante a vida por causa do sacrifício. Aqui em Romanos, capítulo 9, versículo 23, diz assim, pois o salário do pecado é a morte. E a gente vê desde o Éden, tendo que haver derramamento de sangue por causa do pecado. Nós vimos lá Noé. A Bíblia diz que a água cobriu toda a terra. Traz uma alusão de um batismo sobre toda a terra. A água cobriu toda a terra. Quando fala de batismo, fala morte para o mundo. Você morreu para o mundo.
Os desejos do mundo, as ambições do mundo, os pensamentos do mundo não são mais os seus pensamentos. Você morreu para o mundo. Você que foi batizado nas águas. Você morreu para o mundo. Aquilo ali com Noé tipificou essa morte do mundo. O mundo estava em pecado, o povo estava em pecado. E Deus falou: vou destruir com água. É interessante que agora o pessoal fala dos finais dos tempos, viu fogo. Fogo fala de purificação. Porque por que Deus não vai acabar mais com a humanidade com água? Porque o batismo já foi dado. Agora vem o fogo, a purificação. E se você é como ouro, você será aperfeiçoado. Mas se você é como madeira, como palha, quem entendeu, diga amém. Então o batismo lá em Noé, a terra foi coberta com água. Logo depois que a água desceu, Noé sai para fora e a primeira coisa que Noé faz é o quê? Um sacrifício. O batismo é selado com sangue. O batismo é selado com sangue. Você precisa crer no sacrifício de Cristo Jesus, senão é mais um banho que você tomou. Sangue significa vida. Então, o que Noé fez? Derramou uma vida na nova terra. Tudo se faz novo. É uma nova vida que está nascendo agora. Então, desde Noé, está apontando para a cruz. Olha que lindo. Mas o sacrifício de animais não é suficiente, porque o povo voltou a pecar. Não é o suficiente. E aí vem acontecendo. Nós vemos lá com Abraão, nós vemos lá com Moisés, parando um pouco em Moisés, lá no Egito, quando Deus falou assim que viria a morte. O que livrou o povo de Israel da morte? Quem sabe me dizer? Então, automaticamente, o que livrou o povo da morte foi a vida. Uma vida em troca de outras. Teve que passar o sangue nos umbrais da porta. Então ali veio a proteção da morte. Então Deus estava mostrando mais uma vez sobre o sacrifício de Cristo Jesus. Que quem crê no sacrifício não experimentará a morte. Porque o sacrifício aponta para a vida. Preste bem atenção, vai caminhando comigo no raciocínio para alimentar a sua fé. Ali no deserto não era mais passar o sangue nos umbrais da porta. Fala ali que no pé do monte, Moisés pegou o sangue e começou a aspergir em cima do povo. E também foi no tabernáculo, todos os utensílios dos tabernáculos foram banhados com sangue, simbolizando vida. Então agora Deus estava falando para o povo: a minha vida vai estar no meio de vocês. Foi o que Deus falou com Moisés lá em Êxodo 33. Eu andarei no meio de vocês. Mas para que eu possa andar no meio de vocês, tem que ter o quê? Derramamento de sangue, sacrifício. Não tem como. Eu não vou no meio desse povo rebelde. E aí nós vamos vendo o Antigo Testamento trazendo como sombra, apontando para esse sacrifício. Porque os sacrifícios de animais não eram sacrifícios perfeitos. Por mais que era exigido animais perfeitos, ou seja, sem defeito. Eu quero chegar aonde com isso? Trazendo à sua memória que nós temos um domingo do mês para cumprirmos com essa ordenança que é a ceia, que fala do sacrifício de Cristo Jesus. E tem um texto no capítulo 9 de Hebreus, principalmente no capítulo 10, que me assusta. Porque aqui em Coríntios, acompanhe comigo em Coríntios primeiro. Aqui diz:
versículo 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Você crê mesmo na palavra de Deus? Qualquer coisa que você faça sem crer, sem entender, não vale nada, meu irmão, minha irmã. Deus foi me dando uns textos muito fortes aqui, e isso aqui me preocupou, e por isso que há entre vocês muitos fracos. Olha para você ver, você já parou para pensar nessa palavra? Que os fracos na igreja é só porque eles não discernem quem eles são em Cristo? Você já parou para pensar nessa palavra? Os doentes entre nós são porque nós não discernimos quem nós somos em Cristo? Aqueles que dormem, aqueles que ficam como criança, é porque eles não entendem quem eles são em Cristo? Está aqui falando, ó. É por isso que há entre vocês muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Isso me chamou a atenção. Porque se você entende um pouquinho do Antigo Testamento, falando de tabernáculo, nós vamos pensar o seguinte. O primeiro elemento que tinha lá no tabernáculo, logo o povo chegava, era o quê? Nós falamos aqui, falamos sexta-feira no monte. A mesa de sacrifício. Não tinha como você entrar no santo lugar e no santíssimo lugar se não passasse primeiro pelo sacrifício. Nós gostamos muito de falar de ressurreição. Tem homens maravilhosos de Deus que gostam muito de falar do Novo Testamento e de ressurreição. E muitos, quando olham para a cruz, falam: gente, o ministério de cruz ficou para trás, o negócio agora é ressurreição, é vitória, é isso e aquilo. Mas nós não podemos ignorar que só há vitória, só há prosperidade, só há cura, só há milagre porque houve sacrifício. E o inimigo quer de todas as formas apagar esse feito da sua memória. Essa semana o Senhor me falou claramente isso, que o inimigo quer de todas as formas destruir o pensamento correto sobre a ceia, porque isso é poderoso, meu irmão, quando você sai de um culto de ceia, entendendo o que é ceia, o que é participar do pão, o que é participar do vinho, você vai anunciar algo poderoso nessa terra. Não é só para mim, não é só para a igreja, mas é para o mundo. E aqui fala claramente que lá no Antigo Testamento, antes de você adentrar no santo lugar, no santíssimo lugar, que simbolizava a presença toda poderosa de Deus, a grandiosidade de Deus, e era o sumo sacerdote que uma vez por ano poderia entrar, e a Bíblia diz: se ele não entrasse com um sacrifício aceitável, ele morreria. De qualquer forma, Deus exige uma vida pela outra. O sangue tem que ser derramado. Então o sacerdote entrava com sangue, não só para justificar o pecado do povo, mas o próprio pecado. Olha que interessante. E ali a gente vê novamente esse cerimonial, se assim podemos dizer, uma ordenança do Senhor sendo feita com sacrifício. Se no Antigo Testamento, é isso que me puxou assim a mente, se no Antigo Testamento você ou qualquer homem que pecasse, não levasse um animal para sacrificar, para que houvesse o perdão dos seus pecados, quanto mais hoje, se nós não estivermos atentos no sacrifício de Cristo Jesus. Quanto mais hoje, se nós não estivermos atentos nesse grande feito de Cristo Jesus. Preste atenção agora. É uma exigência de Deus uma vida ser derramada por causa do meu e do seu pecado. É uma exigência de Deus. E Satanás cobra isso dia e noite. E é justo que Satanás cobre isso de quem não crê no sacrifício. É legal para ele.
Por isso que ele faz de tudo para que você não entenda e nem acredite no sacrifício. Você é salvo, você é um cristão, você recebeu Cristo Jesus como seu Salvador, mas você pode viver uma vida muito aquém daquilo que Deus te chamou para viver, por não discernir o corpo de Cristo, não discernir o sacrifício de Cristo. E é interessante que quando você abre a sua Bíblia, lá no capítulo 10, preste bem atenção, de Hebreus, você pode me acompanhar, por favor, mesmo assentado. Capítulo 10. Diz assim, eu vou ler rapidamente, versículo 19 diz assim: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Você está entendendo aqui? Olha, eu li só o versículo 19. Portanto, meus irmãos, tem ousadia. Aqui os capítulos anteriores vão falar aqui do sacrifício de Cristo Jesus, comparando com o sacrifício feito pela lei de Moisés. E lá na lei de Moisés exigia o pagamento. Se você não desse um animal para ser sacrificado, você teria que cumprir com a penalidade exigida pela lei de Moisés. Era muito sério. Preste bem atenção agora, pelo novo e vivo caminho. Eu falei com vocês que para entrar no santo e no santíssimo lugar, tinha que passar pelo sacrifício. E agora aqui diz, portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Eu e você temos acesso ao santíssimo lugar, ao trono de Deus, à presença de Deus, por causa do sacrifício de Cristo. Você está entendendo? O sacerdote tinha que passar pela mesa, sacrificar um animal, e o sangue daquele animal ia aspergindo nos utensílios ali do tabernáculo, até entrar no santíssimo lugar, que tinha a arca da aliança, que era a presença de Deus, simbolizava ali o poder de Deus, a grandeza de Deus. Agora a Bíblia diz que eu e você podemos entrar nesse lugar santíssimo, e direto no trono, por causa do sacrifício. Por causa do sacrifício. Olha que maravilha. E aqui continua dizendo, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. Lá no capítulo 8, capítulo 9 dessa mesma carta, diz lá que ele recebeu um corpo para ser sacrificado. Olha para você ver, meu irmão, minha irmã. Nós cantamos aqui que amor é esse. Ele recebeu um corpo. Quem recebeu um corpo? O próprio Deus. Ele se encarnou exatamente com um objetivo. Nós já ouvimos muitas ministrações falar qual que é o propósito de Jesus ter vindo ao mundo, implantar o seu reino. Outras ministrações, qual foi o propósito de Jesus Cristo vir ao mundo, salvar as vidas. Eu te digo agora mais profundo, o propósito de Jesus, de Deus encarnar aqui na pessoa de Cristo Jesus, foi para morrer na cruz. A Bíblia diz de sacrifício de Cristo Jesus que inaugura o reino. A Bíblia diz de sacrifício de Cristo Jesus que inaugura a igreja. A Bíblia diz sacrifício de Cristo Jesus que traz a salvação. Então ele recebeu um corpo para ir para a cruz. Por isso que Satanás quer que nós venhamos negligenciar esse sacrifício. E o negócio vai ficar mais profundo agora. Olhe bem, preste atenção. Aproximamo-nos com um coração sincero e plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animarmos uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Versículo 26, esse versículo é muito lindo, olha aí na sua Bíblia. Diga para o seu irmão, eu amo esse versículo. Diz assim, porque se continuarmos a pecar de propósito,
depois de termos recebido conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Diga para o seu irmão, eu amo esse versículo. Se continuarmos pecar de propósito, o que nós fazemos com esse sacrifício? É por isso que você tem que pregar o evangelho, você tem que dar esse anúncio poderoso, que esse sacrifício apaga todos os pecados. Mas se você aceitá-lo, olha para você ver, acompanhe comigo. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo, vingador, prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia. Ele foi lá para o Antigo Testamento, olha para você ver. No Testamento o que era sacrificado? Animais. E diz assim, quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imagine quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Você guarda esse versículo e decora ele. Versículo 29. Você ignorar o sacrifício é isso tudo aqui, diz assim: severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus. Se você ignora o sacrifício de Cristo Jesus, é como se você pisasse Cristo. Olha para você ver por que Satanás trabalha tanto para nós ignorarmos o sacrifício. Porque é como as pessoas que ouvem que Jesus Cristo veio, morreu e ressuscitou por eles, e ignoram Cristo Jesus. É como se Jesus estivesse caído e eles estão pisando em Cristo Jesus. Pisar em Cristo Jesus é pisar em quem? No próprio Deus. Você está entendendo o mistério? Quem está entendendo, diga amém. O versículo poderoso, lindo, forte esse. Olha o que Deus me fala. Então essas pessoas querem ficar inculpáveis, falando que Deus é ruim. Ele se entrega como seu próprio filho, ele se encarna nessa terra, desce na mais profunda humilhação, e vai lá para a cruz, pagar o preço que era meu e seu, e você simplesmente ignora. É como se você pisasse em Cristo Jesus. E aqui diz mais. Olha para você ver. Com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Diz assim, daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue. Sangue significa o quê? Vida. Profanou o sangue da aliança, da nova aliança. Você quebrou. Você diz, eu não quero aliança com Deus. Profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado. E você fez outra coisa. É como se você insultasse o Espírito Santo. Então, você pecar, você ignorar o sacrifício, não é simplesmente, eu pequei. Primeiro, você pisa em Cristo. Segundo, você profana o sangue da aliança. E terceiro, você insulta o Espírito Santo. Aí eles falam aqui, imagine se na lei de Moisés, que o sangue derramado, o animal que era jogado no chão, não é Cristo Jesus, é um animal. Por 2 testemunhas, você era condenado severamente. Imagine agora você, que pisa Cristo Jesus, profana o sangue dele e insulta o Espírito que ele nos deu. Eu gosto dessa varada.
Olha para você ver que sério que é a palavra. Aí diz assim: pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eu não quero me deter nisso não, porque eu falo muito isso aqui na igreja. Mas eu quero que você tenha isso aí bem claro na sua mente. Porque é o que o diabo quer fazer conosco. Ele quer fazer com que você e eu venhamos insultar o Espírito Santo. Satanás o tempo todo quer fazer com que eu e você venhamos pisar em Cristo Jesus. Satanás em todo o tempo quer fazer com que eu e você venhamos profanar o sangue da nova aliança. Abra sua Bíblia agora lá em Colossenses, carta de Paulo, Colossenses, capítulo 2. Você vai entender porque é tão importante para o diabo, para o mundo, fazer com que você não se apegue à cruz que levantou Cristo Jesus. Olha aí o que diz Colossenses, capítulo 2, você encontrou? Versículo 10 diz assim: também nele vocês receberam a plenitude. Nele, quem? Cristo Jesus. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Versículo 11. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé, no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. Versículo 13. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, não alguns, todos, cancelando o quê? Versículo 14, leia aí. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando aonde? Então, quando você olha para o sacrifício, você olha para o quê? Para a sua liberdade. Você olha para a sua salvação. Você olha para, porque eu digo para você, a cruz satisfaz Deus, a cruz não é para satisfazer o homem, a cruz não é para satisfazer Satanás. O interessante é você olhar para a cruz, porque a cruz, com Cristo Jesus, satisfaz Deus. Agora quem se levanta a seu favor é o próprio Deus. Por isso que Ele quer anular na minha mente, na sua mente, você que está nos ouvindo, esse tão precioso sacrifício. Por isso, é o que nós temos de melhor para anunciarmos. O maior anúncio de todos os tempos. Jesus foi crucificado. O sangue dele foi derramado. É muito gostoso estar no Santíssimo Lugar. É muito gostoso receber o Espírito Santo. É muito gostoso ser visto como filho, filhas de Deus. Mas tudo isso teve um preço. E você nunca deve esquecer disso. O sangue dele. Por isso que a glória de tudo que você faz e possa fazer como boas obras é para Ele que foi crucificado. Não posso pagar, não tenho condições de pagar e nunca terei condições de pagar o preço
que foi dado por mim e por você. E ele continua dizendo aqui, versículo 15: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles. Versículo 15. Aonde? Não falou que foi no céu, que foi no trono, que foi nas nuvens, mas falou que Deus humilhou Satanás na sua morte, não na sua ressurreição. Por isso que Satanás detesta a cruz. Por isso que filme de vampiro você faz cruz. Ele desaparece, né? Que vocês assistiam aí, né? Os vampiros sofisticados agora não temem nem mais a cruz. Não é verdade? Satanás, ele teme, ele foi humilhado, preste bem atenção nisso e guarde na sua consciência. Tudo que ele tinha contra você foi jogado por terra quando Jesus foi colocado na cruz do Calvário. Quando Jesus, na sua morte na cruz, quando ele diz, está consumado, foi o momento que ele desceu nas profundezas, tomou a chave da mão do diabo, e agora a morte não tem mais domínio sobre mim, sobre você. Por isso a ceia é tão importante. Por isso, quando você come do corpo, bebe do sangue, sangue significa o quê? É como se você estivesse bebendo a vida de Cristo Jesus. É como se fosse um renovo para você. Quando você come do pão, é como se você estivesse comendo o quê? O corpo de Cristo Jesus. Capítulo 6 de João diz. É como se o próprio corpo de Cristo se tornasse o seu corpo. Por isso que você tem que examinar, você tem que ter na consciência o que foi Jesus ser pendurado na cruz. Porque Satanás fez de tudo para que ele não chegasse na cruz. Agora ele faz de tudo para que você não entenda o que foi Jesus na cruz. A Bíblia diz que é pelo sangue que a igreja é conciliada. Lá em 1 João diz lá o que dá testemunho? O sangue, o Espírito e a água. Olha para você ver. E nós muitas vezes ignoramos. É por isso que quando a gente vai enfrentar uma batalha, se você abrir a boca com autoridade e com fé e dizer o sangue de Jesus, tem poder. O que acontece com os principados e potestades? Eles lembram daquele momento que o sangue foi derramado na cruz, é o mesmo momento que diz aqui em Colossenses. Satanás foi exposto como derrotado. E agora essa autoridade vem com você. A ressurreição é a graça, é um presente de Deus para você. E aí você recebe o Espírito de Deus. Mas o Espírito de Deus só pode ser dado a mim e a você, por quê? Jesus falou, eu tenho que padecer, morrer, para que Ele venha. Por isso é tão importante você participar da ceia, quando você come esse pedaço de pão, quando você bebe esse suco que simboliza o próprio sangue de Cristo Jesus. Você está trazendo à memória o quê? A morte. Por isso que há uns 2 meses atrás o Senhor me chamou a atenção para isso. Por que Ele fala? Pense nisso. Pense na minha morte quando você participar da ceia. Lembre-se da minha morte. Automaticamente Cristo Jesus está falando assim, lembre-se da sua vitória. Lembre do seu livramento. Lembre-se da sua cura. Lembre-se que foi riscado o documento de dívida que tinha contra você. Deus agora é aquele que te justifica, como fala em Romanos capítulo 8. Quem pode levantar acusação contra você, contra mim? Se o próprio Deus te justifica, como que Deus te justifica? Olhando para a cruz. Não é para a ressurreição de Cristo, é para a cruz. A ressurreição de Cristo
demonstra que este sacrifício foi perfeito. É por isso que nós vamos participar agora da ceia. Quem vai nos ajudar, venha pegar os elementos. Quem entendeu, diga amém. Você que está em casa, se quiser participar conosco, pegue o pedaço de pão, o cálice, o suco. Aqui diz: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Meu Deus, tu és maravilhoso, tu és soberano. Eu te amo, Deus, e te agradeço pela tua palavra. Em Hebreus capítulo 9, versículo 12 diz o seguinte: e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ou seja, pelo seu sacrifício, ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve, isso aqui é interessante, ele entrou no santuário uma vez por todas, Hebreus 9:12, preste atenção para quebrar alguns raciocínios errados. Ele entrou no santuário uma vez por todas e trouxe, sabe o que, irmã Terezinha? Uma redenção eterna. Sabe o que é isso? Está escrito, uma redenção eterna. Não tem mais para o diabo, a sua vitória é eterna, é aqui nesse corpo eternamente. E eu vejo algumas pessoas falando: olha, tome cuidado, se você fizer isso, você perde sua salvação. Está me ouvindo, meu irmão? Tome cuidado, não existe isso. Uma vez salvo, salvo eternamente, porque não depende do que você faz ou decide fazer, depende do que Cristo fez, e é fato. Basta você aceitar esse sacrifício. Hebreus 9:12 diz que essa redenção é eterna. Levante sua cabeça e agora use essa autoridade, essa vitória que foi pelo sangue e pelo corpo de Cristo Jesus. Você vai pegar os elementos, ficar de pé, e nós vamos agradecer ao Senhor enquanto louvamos. Nada se compara ao teu amor. Aleluia. Deixou sua glória e habitou entre nós. Em tudo foi tentado, levou sobre si as nossas dores. Foi moído por nossos pecados, e por teu sangue nós fomos lavados. E o castigo que nos traz a paz, aleluia, estava sobre ti. Oh, glória a Deus. Por suas pisaduras nós fomos sarados totalmente. Não há amor igual, Jesus, tu és real. És o meu amigo Fiel, maravilhoso amor. Sim, Jesus me salvou. és o sacrifício perfeito. Oh, aleluias, eu creio. Nada se compara ao teu amor. Deixou sua glória e habitou entre nós. Em tudo foi tentado,
o castigo. Obrigado, Senhor. Que maravilha. Salvação. Graças a Deus. Que os milagres dessa cruz te acompanhem. Pisaduras nós fomos sarados. Oh, glória. Totalmente. Não há amor igual. Jesus, tu és real. És o meu amigo fiel. Maravilhoso amor. Se Jesus me salvou. És o sacrifício perfeito. Oh, aleluia. Glória a Deus. Jesus, tu és real. És o meu amigo fiel. Maravilhoso amor. Se Jesus me salvou. És o sacrifício perfeito. Aleluia. Segure o pão. Oh, meu Deus, o que você está segurando? Fala comigo, o que você está segurando? O corpo de Cristo Jesus, amém? Olhe para o seu irmão, eu estou segurando parte do corpo de Cristo Jesus, que foi moído, foi entregue por mim. Diga para o seu irmão, esse corpo foi entregue por nós. Aleluias! Você está segurando aquilo que expôs publicamente Satanás à derrota. Você está segurando aquilo que foi instrumento para riscar toda a dívida que havia contra você. Você está segurando a justificação do Pai para os seus, para os nossos pecados. Agradeça ao Senhor, você que está aqui, você que está em casa. Agradeça ao Senhor, você que compreende o que foi esse sacrifício. Aqui diz, na palavra do Senhor: isto é meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Senhor, nós trazemos à memória o que o Senhor fez por nós. Nós te agradecemos pela tua vitória. Nós te damos glória, te damos honra, te damos louvor. Porque não há mais dívida, porque não há mais condenação, porque não há mais fraqueza, não há mais medo, não há mais terror, não há mais insegurança. A redenção é eterna, não é por um tempo, não depende de mim, depende do teu corpo, daquilo que o Senhor fez. E eu creio para a minha redenção, eu creio para a minha libertação, eu creio. Por isso, eu vivo uma vida que obedece ao Senhor. Em nome de Jesus, participe do pão. Do mesmo modo, depois de cear, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam o maior anúncio de todos, a morte do Senhor, até que Ele venha. Ceia é o culto do anúncio, do maior anúncio de todos. Nós estamos anunciando a morte de Cristo, a vida de Cristo derramada por nós,
automaticamente você está anunciando a derrota de Satanás. Você está anunciando a sua libertação, a sua cura, o seu livramento, a sua provisão. Comer do pão, beber do suco que simboliza o sangue, anuncia a vitória da igreja, anuncia a vitória de Cristo, anuncia a vitória do Pai. Troque com seu irmão o cálice e diga: o maior anúncio é a vida de Cristo derramada por mim e por você. Aleluias. Troque o cálice. Esse cálice simboliza, significa que eu e você estamos tomando. Levante o cálice e diga: eu estou tomando a vida de Cristo. Eu estou bebendo a vida de Cristo. Eu tenho a vida de Cristo em mim. Diga: eu tenho a vida de Cristo em mim. Eu tenho a santidade de Cristo em mim. Eu tenho a liberdade de Cristo em mim. Eu tenho o Espírito de Deus em mim. Participe em nome de Jesus. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício, verdade. A recompensa do teu sacrifício. Aleluia. E tudo que tenho terás, tudo que sou tu